Você conhece o fato de que foi uma invasão de povos estrangeiros que unificou os hititas como um povo? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual é o desafio de hoje? O Império Hitita de um pequeno reino a um império. No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante ascensão do Império Hitita entre os séculos 17 e 18 antes da Era Comum. Enquanto o Egito enfrentava o primeiro período intermediário, os assírios estavam no chamado Primeiro Império Assírio. Os amoritas substituíam os acadianos como a principal potência na Mesopotâmia. Os hititas, na Anatólia, estavam construindo seu próprio reino. Vamos entender como esses povos influenciaram a história da região e o início do poderoso Império Hitita. No início do segundo milênio antes da Era Comum, foi um período de grandes mudanças no Antigo Oriente Próximo. Enquanto o Egito lidava com instabilidades políticas e a Síria começava a se consolidar, na Anatólia, povos se organizavam para construir o que mais tarde seria o Império Hitita. Aproximadamente entre 2000 a 1800 antes da Era Comum, a Anatólia, que corresponde a grande parte da Turquia, já era um importante centro de desenvolvimento cultural e político. Os hititas, que falavam uma língua indo-europeia, começavam a dominar a região central e norte da península. Neste período do Bronze Médio, os hititas ainda eram um grupo em formação, mas já possuíam uma influência crescente. A capital hitita, Hattusa, foi estabelecida no coração da Anatólia Central, tornando-se o centro de poder político e militar da civilização hitita. A localização estratégica da cidade permitia controlar as principais rotas de comércio da região, favorecendo o crescimento e a expansão territorial do futuro império. Além de Hattusa, havia outros reinos importantes na região, como por exemplo Kussara e Neza, também chamado Kanesh, que disputavam a hegemonia da Anatólia. Um dos principais fatores que influenciaram a região durante este período foi o comércio com os assírios. Na cidade de Kanesh existia uma importante colônia comercial da Assíria chamada de Karun, que funcionava como um entreposto para o intercâmbio de bens entre a Assíria e a Anatólia. Os assírios traziam tecidos, metais preciosos ou semipreciosos e outros produtos, em troca de matérias-primas locais, como cobre e prata. Este contato comercial contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e cultural da região, além de estabelecer importantes laços políticos entre os hititas e seus vizinhos assírios. No entanto, à medida que os hititas cresciam em poder, também surgiam conflitos entre os diversos reinos da Anatólia. No início do século XVIII, antes da Era Comum, o reino de Kussara, ao sul de Hattusa, emergiu como uma grande potência sob o comando do rei Pitana. Ele foi um dos primeiros governantes a tentar unificar a Anatólia sob um único reino. Entre os anos de 1790 até 1775, Pitana lançou campanhas militares ambiciosas para conquistar territórios vizinhos e expandir o domínio de Kussara. Embora não tenha conseguido subjugar completamente a Anatólia, Pitana consolidou o poder de Kussara e lançou as bases para futuras expansões. O verdadeiro avanço militar e político, entretanto, ocorreu durante o reinado do seu filho, Anita, que governou entre 1740 até 1725 antes da Era Comum. É o primeiro governante da Anatólia sobre o qual existem registros em língua hitita. Sob seu comando, Kussara se expandiu ainda mais e conquistou territórios importantes, como Nessa e a própria cidade de Hattusa. Anita se destacou por sua capacidade militar e administrativa, e seus feitos foram imortalizados em textos hititas, sendo ele um dos primeiros reis da Anatólia a ter sua história registrada. A crescente influência do reino Kussara ameaçou a existência dos hititas. Em resposta, os diversos reinos hititas se uniram sob a liderança de Labarna I, que iniciou o processo de unificação dos territórios hititas. Labarna I provavelmente começou seu reinado no início do século XVII antes da Era Comum e é acreditado como o fundador da primeira dinastia hitita. Durante seu reinado, Labarna I organizou uma poderosa força militar
para resistir à investida de Kussara e seus aliados. Ele estabeleceu uma estrutura governamental centralizada, colocando seus filhos e sobrinhos como governantes de importantes províncias, garantindo o controle efetivo sobre o território hitita. O mais notável dos governadores nomeados por Labarna I foi Hattusili I, que possivelmente era seu sobrinho e foi o futuro rei. Hattusili I governaria o Império Hitita a partir de 1650 a.C. da Era Comum, sendo reconhecido como o primeiro imperador hitita propriamente dito. Ele expandiu o domínio hitita, consolidou a capital em Hattusa e estabeleceu as bases para a grandeza do Império Hitita que viria a florescer nos séculos seguintes. O período entre os séculos 20 e 18 antes da Era Comum foi crucial para a formação do Império Hitita. Durante esses séculos, enquanto o Egito passava por um momento de instabilidade, os assírios consolidavam seu primeiro império e os amoritas substituíam os acadianos na Mesopotâmia. Os hititas construíam um império que teria grande influência sobre a história do Oriente Próximo. Os reinados de Ptana, Anita, Labarna I e Hattusili I marcaram a formação de uma nação que se tornaria uma das mais poderosas da região, rivalizando com o Egito e a Assíria nos séculos posteriores. As conquistas iniciais e a resistência às investidas de reinos vizinhos, como Kussara, prepararam o caminho para o apogeu do Império Hitita nos séculos futuros. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras Cronologia Hitita, do historiador norte-americano Gary Beckman, a obra O Reino dos Hititas, do historiador australiano Trevor Bryce, e por fim a obra O Antigo Oriente Próximo, de 3000 a 330 a.C., da historiadora britânica Amelie Cut. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias? Bora. Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.